Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Trazemos entretenimento, saúde, arte, educação, para que possamos aqui prosear. E as suas perguntas, elas são muito importantes para nós, porque dali nós podemos sanar suas dúvidas ou conhecermos melhor as suas necessidades. Hoje nós vamos abordar um tema bastante importante, que você já deve ter observado pelos nossos flyers, que nós vamos falar sobre a prevenção do suicídio e sobre depressão. Então, sabemos que essa campanha começou em 2015, né, que foi uma parceria da Associação de Psiquiatria e a parceria com o Conselho Federal de Medicina. Vocês sabem por que foi trazido a cor amarela para essa campanha? Então, fazendo alusão à questão da cor, há uma situação muito difícil que ocorreu nos Estados Unidos, em que a vítima tinha um carro amarelo e o pai levava fitas amarelas na casa das pessoas para que as pessoas pensassem sobre o assunto depois da dor que o acometeu. Quero apresentar para vocês a nossa equipe, que hoje ainda tem umas surpresinhas de algumas pessoas. E retornando aqui para o Prosa Criativa com muita alegria, Ana Bacos. Boa noite, Ana Bacos. Boa noite, pessoal. Eu estava um pouquinho afastada, né, longe, mas agora eu estou de volta todas as semanas aqui. É um prazer estar com todos vocês. Obrigado por vocês permitirem que nós entremos na casa de vocês. É com muito prazer. E boa noite a Babi, boa noite a você, Arlete, ao Regis, ao Isis e aos nossos convidados. Muito obrigada, Ana. Passo a bola para a Babi. Pega a bola aí, Babi. A Babi não pode pegar, joga para mim. Então, vou pegar para você, Arlete. Pega aí. Ou para o Regis. Ai, peguei agora. Regis, vou jogar a bolinha para você. Pega aí, por favor. Eu peguei. Com as duas mãos? Eu mãos? Peguei e eu fico... porque a sua bolinha, Arlete, ela é tão importante que não dá para largar. Vai que eu pego uma mão só e a gente perde a bolinha. É o seguinte, muito obrigado mais uma vez por me permitir estar aqui. É uma honra estar sempre presente nesse programa, nessa prosa tão criativa que é o nosso programa. Eu estou aqui muito feliz mais uma vez. Para quem não me conhece, sou Reza Nosferatu. Sou terapeuta também. Hoje o programa está cheio da nossa equipe de terapeutas. Então, eu vou perguntar, Arlete, passo a bola para o meu amigo ou devolvo para você? Não, passa para o seu amiguinho aí do lado. Então, eu vou falar o seguinte, meu querido amigo Isis, ó, pega a bolinha que é tua. Olha! Peguei aqui. Vocês vão virar goleiro, viu? Pois é. Boa noite a todos, como sempre é um prazer imenso, é uma honra muito grande e é uma experiência fantástica participar de um programa como esse, que abre a nossa mente, que abre as portas, que faz a gente pensar fora da caixa. E o tema de hoje é de mais instigante e, inclusive, a gente precisa falar sobre isso, né? Estamos aí e eu passo a bola para quem agora? Agora devolve para eu apresentar os nossos convidados para vocês. Pega aí de volta então, Arlete. Obrigada, gente. Muito obrigada. Aqui ao meu lado, nós convidamos duas pessoas importantes, eles mesmos irão se apresentar. Bruno. Olá, prazer pelo convite. Me chamo Bruno, sou psicólogo. Recentemente vou me formar como neuropsicólogo também. E fico feliz por ter me convidado para a gente estar falando sobre esse tema tão importante, sobre Setembro Amarelo, sobre a questão de suicídio, questão da depressão. E passo a bola de volta para você para apresentar o meu colega. Isso. E ao lado do Bruno, nós tivemos o privilégio de trazer aqui também o Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, gente. Eu sou o Daniel, sou psicólogo também.
Atualmente trabalho com clínica e também saúde pública, e é assim um prazer muito grande estar aqui podendo falar desse tema com vocês, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, né, e lidar com a depressão também. E aí eu já começo com uma pergunta, mas deixo claro que os nossos grupo da bancada, que eu tô na bancada aqui fisicamente, mas vocês aí fazem parte, então interrompam, Regis, Isis, Ana, por favor, participem da maneira que vocês sentirem mais à vontade. Bem, a gente está aqui cuidando da saúde da população. É uma prevenção esse trabalho, ou é um trabalho que já vai endereçar a quem está ou pós tentativa de suicídio? Os dois. Eu acredito que, na verdade, os dois estão sempre conectados, né? Quem já passa por um episódio depressivo, já trata um transtorno de depressão, já teve alguma ideação suicida, está sempre num exercício de prevenção, né? Que são algumas práticas diárias, que fogem às vezes do medicamento, mas que são algo mais palpável, mais simples, e que o humor deprimido nos retira essa oportunidade, né? Desse autocuidado mesmo. Sim. E as pessoas ao redor desse paciente, como que fica? As pessoas costumam ficar sem chão. Normalmente as pessoas, por causa de tabus, preconceitos, elas não acabam aprendendo a lidar com isso. Então, a melhor forma de poder lidar sobre isso é falar sobre depressão, falar sobre a questão do suicídio. Isso gera conscientização para as pessoas a entender melhor sobre o assunto e tirar um pouco desse estigma de medo de falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, então eu vou gerar mais ainda essa situação a outra pessoa. Estimular? Isso. Não é estimular, mas é levar a pessoa a entender com que ela está passando, como ela está passando. Na verdade, o proibido é que estimula mais. Né? Então, boa, porque muitos pais dizem para mim, isso é para estimular, isso vai acabar incentivando a falar sobre o tema, ou imaginar formas de se suicidar, é isso? Sim, nós somos seres que estamos sempre em evolução, e para evoluir você tem que agregar novos conhecimentos. Então aquilo que não é conhecido me instiga a conhecer. Então logo, se eu não falo sobre suicídio, se eu não tenho uma ideia de como isso acontece, começa, os porquês, eu vou de alguma forma, né, ter essa perda aí, no caso de não falar sobre este assunto tão importante, né, dos gatilhos que acontecem. Então colocar isso dentro da caixa, mas não lidar com isso, né, ou abafar, ou fingir que não acontece, geralmente mais atrapalha do que ajuda. Bom, pessoal aí da bancada, querem fazer perguntas, por favor? Eu gostaria de comentar que esse tema precisa ser realmente trabalhado, a gente precisa falar sobre isso, inclusive eu já fiz um vídeo, justamente a gente precisa falar sobre suicídio. Os dados apontam que o Brasil é o segundo em número de suicídios jovens. E a prevenção é realmente uma arma importante, porque é muito difícil, né, e nós temos colegas psicólogos aí que podem corroborar isso, é muito difícil, depois que a pessoa entra nesse caminho do suicídio, a gente conseguir tirá-la de volta, né? Então a prevenção é realmente uma arma eficaz, e a gente precisa falar sobre isso. Porque, na verdade, essa coisa do preciso é importante mesmo, porque, na verdade, o que eu percebi, né, ao longo do tempo é que as pessoas dizem que há uma necessidade do paciente chamar a atenção, pedindo as suas necessidades de carinho, de afeto, ameaçando se suicidar. Isso é comum ou não? É mito? A questão da pessoa, ela chamar a atenção, ela costuma sim fazer isso. Por uma questão de válvula de escape sobre aquilo que ela está passando. O que pode acontecer é que, como ela não está sabendo lidar com aquilo, ela faz meios, processos ali para poder, então, conseguir achar uma solução, um sentido para ela naquilo que ela está sentindo, na vida dela. Então, ela vai acabar se mutilando, ela vai se isolar,
ela vai parar de até mesmo se socializar, vai diminuir a questão da sua alimentação. A maior dificuldade hoje que a gente sente é a questão da família. A família começar a ignorar todo esse processo, achar que é só um processo... é uma transição de vida, é uma transição de adolescência, mas não se preocupar, às vezes, o que está acontecendo realmente no dia a dia, na vida diária da pessoa. E, às vezes, como tem um comprometimento, né, da baixa autoestima, isso leva a entender que essa pessoa está sendo dramática, que essa pessoa está sendo exagerada, né? Então ela está querendo mesmo chamar atenção. Como passa pelo campo da moralidade, às vezes as pessoas se confundem com, né, vou assim, ser... sutil para dizer que... do tipo, né, falta de Deus. Falta de Deus, falta de amor ao próximo. Preguiça, isso é ser vergonhice, coisas que a gente escuta na clínica, tá, gente? Nos consultórios, nas consultas. Eu já ouvi pacientes dizendo, eu já ouvi muito isso e por isso é tão difícil conversar com alguém sobre a minha ideação, sobre, sei lá, os sintomas em que eu venho passando. Porque as pessoas... E esse acho que é o primeiro passo da prevenção. Você tem que escutar e validar o que a pessoa está dizendo, né? Você tem que escutar, mas não desmenti-la, não tentar automaticamente já convencê-la de que isso não é bom, que ela precisa tomar uma nova atitude diante desse humor, né? Que não é só um pensamento, né? O corpo está reagindo de forma a levá-la a ideações, tentativas, a um desespero, né? Então, uma das coisas que vocês falaram sobre a família não dar atenção e ao mesmo tempo chamar a atenção, está muito ligado. Quando a família não se preocupa ou não tem uma harmonia, é automático que aquele filho, geralmente a coisa acontece do menor para o maior, né, do mais novo para o mais velho, é normal que ele busque, né, a ideia de chamar a atenção, literalmente, de uma família que não é unida, uma família que não troca, que não se olha nos olhos, que não conversa. A maior parte dos atendimentos que eu fiz em relação a suicídio tinha muito isso, né? Eu tento conversar com a minha mãe, mas ela não liga para mim. Eu tento falar com meu pai, mas ele só me humilha, ou me denigre, ou algo do tipo. Agora, tem uma situação no suicídio que eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Às vezes, a gente no consultório pega pessoas que já tentaram, já passaram por uma situação de tentativa e ela não teve êxito, a gente pode pensar assim, na situação dela. Essa leitura da forma que ela tentou tirar a vida ajuda para vocês a nortear um pouco da onde vem a base ou o motivo pelo qual ela está fazendo? Na verdade, a gente, quando inicia ali o processo, a gente tenta entender a questão do histórico da pessoa. Qual foi o motivo? Vamos dar bem um exemplo. A pessoa namora e o namoro terminou. A outra pessoa terminou com ela. Então, após a tentativa, depois do término, a pessoa chegou lá e falou assim, eu tentei me suicidar e me matar. Aí a gente vai e pergunta para a pessoa, mas por que você tentou fazer isso? O que acontecia aqui quando você estava com ela e quando você perdeu essa proximidade, essa relação, por que você tentou isso? Aí a pessoa fala, porque eu me sentia compreendido por ela, eu me sentia aceito, ouvido. Então, qual que é a intenção? É você entender o que trazia antes de ele cometer aquele suicídio, para resgatar novamente o processo dele de vida, o processo dele de sentido sobre a vida dele, entendeu? Então, mas a forma que ele tentou cometer o suicídio, seja pulando de algum lugar, seja o enforcamento, seja o corte dos punhos, tomando remédio ou veneno, ela ajuda para vocês, porque, assim, cada forma de tentar o suicídio diz muito da pessoa, né? E isso ajuda, porque muita gente tem medo de dizer, eu já tentei.
E aí, quando você descobre que a pessoa está na terceira tentativa de suicídio, mas é sempre no mesmo padrão, ou seja, sempre tomando remédio, ou sempre tentando... Tinha uma pessoa que eu atendi, ela estava atravessando a avenida na frente da casa dela de olhos fechados. E ela fez isso por 3 vezes. Quer dizer, o padrão é sempre o mesmo. E ela falou para mim, dessa forma eu me sinto segura. Então, eu queria saber de vocês, isso ajuda no diagnóstico para falar, é por isso que está acontecendo, para descobrir o motivo exato ou não? Eu acho que o que ajuda bastante, né, ali no diagnóstico, na clínica, na investigação, entender realmente esse porquê, é quando a gente separa o suicídio em 3 categorias, que são o impulsivo, né, aquele planejado, e também o por crise. Né? Então, por exemplo, alguém que sofre de impulsividade, que tem esse comportamento, geralmente isso vai ser um norteador. Qualquer situação estressora em que a impulsividade seja acionada, esse é um grande risco, um suicídio impulsivo, né? E aí a gente tem aquele mais planejado, que geralmente é uma pessoa que conversa muito sobre a idealização, né? Sobre como ela quer fazer, como ela pensa em fazer, porque geralmente ela se preocupa com as pessoas ao redor, geralmente é quem planeja um pouco mais, se preocupa com o que está deixando, em deixar alguma lembrança para alguém, fazer de forma menos dolorida possível. E também temos aquela por crise, quer dizer, acabei de perder, como, né, o Bruno disse, acabei de perder uma pessoa muito importante para mim e eu não sei viver sem essa pessoa. Então, aquele momento de crise ali intensa pode também desencadear, né, essa ideação suicida e, de repente, até alguma tentativa no desespero. Lembrar que suicídio é sempre perder as esperanças. O suicídio, ele é uma alternativa para lidar com a dor, né? Só que de forma muito extrema. Então, as pessoas que chegam a pensar suicídio ou tentar suicídio, elas já tentaram outras formas de se resolver, de lidar com essa dor. Então, me ajuda, por exemplo, na clínica a entender como é a personalidade dessa pessoa e, de repente, como ela vai usar da personalidade para ter uma ideação ou para fazer alguma tentativa mesmo de suicídio, seja aí por impulso, seja aí de forma mais planejada ou não sabendo lidar com uma crise. Então, nesse caso, ele respondeu sua pergunta, Regis, tá tudo bem? Sim, plenamente. Alguém quer perguntar mais, Aninha? Eu quero. Por favor. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um depoimento. Uma certa ocasião na minha vida, eu passei por uma dor muito, muito, muito profunda. Ela era tão forte, era uma dor emocional, mas ela foi tão forte que eu sentia uma dor física. E eu tinha carinho da minha família, já tinha meus 3 filhos, eu tinha carinho, eu era muito cuidada, ninguém me deixava sozinha, porque sabiam que a dor estava muito grande. E a única alternativa, mesmo com todo carinho, mesmo com toda atenção, eu só via o suicídio como uma alternativa. Só isso. Não foi atenção da família, não foi carinho que me tirou disso. Dessa ideia. Tanto que eu cheguei a pesar 40 quilos porque eu não comia, porque eu não dormia, porque eu fiquei muito mal. Até que o meu neurologista que eu me tratava entrou em contato com, na ocasião, meu marido e disse para ele, me encaminhou para um psiquiatra, eu acho que ele é o melhor do Brasil, Dr. Rubens Pitili, e ele disse, se ela não fizer o tratamento, se ela não se cuidar, você perde ela em 30 dias, que ela vai cometer o suicídio. Ninguém vai segurar ela. E eu fui me tratar com esse médico, com esse psiquiatra. Me tratava com ele era fantástico, ele era maravilhoso, e tudo que eu consegui me livrar disso foi através dele. Aí, quando eu estava bem, agora eu já estou ficando bem, eu perdi meu pai assassinado. Eu fiquei 1 mês sem ir no consultório. Quando eu cheguei no consultório, ele me perguntou, por que você sumiu?
Eu disse, mataram meu pai. Aí ele me disse, e quando você vai mandar matar os assassinos do seu pai? Naquele momento ele me conquistou. Ele falou o que eu queria ouvir. Foi ele que me tirou da situação, me entendendo. Ele não só entendia a minha dor, como ele apoiava a minha dor. É uma coisa louca, né? Não, tá sofrendo, chora mesmo, chora mais, xinga mesmo, faz mais. Então, eu acho que muitas vezes não é falta de atenção da família, não é falta de amor. É uma dor muito profunda que a gente não quer mais sofrer e a única solução é o suicídio. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Com certeza. Nossa, que depoimento! Com certeza. Se a gente for pensar sobre dor, o que é dor? Dor é dor. Não importa a intensidade. Dói. Eu acho que o que você mais queria nesse momento é que uma pessoa olhar assim, tá doendo, verdade. Eu não quero tirar sua dor. Eu não quero comparar a sua dor com a intensidade de outra pessoa que tá sentindo. Eu quero que você sinta a sua dor mesmo e expresse ela. E dentro desse expressar, ele trabalhou com você a aceitação da dor, para você aprender a lidar com ela. Eu acredito que é nesse caminho que a gente tem que seguir. Não é oprimir a outra pessoa, é o que acontece normalmente dentro de uma família. Tentou oprimir a dor de quem tá sentindo, dizendo que é uma frescura, dizendo que tá tudo, que pode até dizer que tá tudo bem, mas é um tá tudo bem e ao mesmo tempo não aceitando, só deixando conviver com aquela situação. E o que ele fez foi que, não tá tudo bem não. Tá doendo? Você quer chutar o balde? Quer quebrar alguma coisa? Quer gritar? Quer xingar? Vamos, bora. Sente a dor. Eu acho que esse foi o caminho que foi o melhor caminho que ele seguiu mesmo. E eu acho que esse é o melhor espaço da psicoterapia, por exemplo. É um lugar onde você pode ser você todo o tempo, né? Inclusive, dentro da minha abordagem, né, que é a terapia cognitiva comportamental, é sempre o paciente quem decide o que é que ele foi ali conversar, tratar, né, e lidar com aquele problema. Então, não é uma pauta pronta, aquilo que eu acredito que o paciente precise melhorar. Então, de repente, você chegou com aquilo e aquilo foi o que era a tua dor que precisava ser ressignificada de forma genuína, né, de forma verdadeira. Então, isso, escutando esse teu depoimento, é um acerto, assim, desse psiquiatra e um reforço, né, para nós, enquanto profissionais de saúde, realmente fornecermos e fomentarmos esse espaço genuíno onde a pessoa possa ser quem ela é num ambiente seguro, né? Não sem julgamento, mas ali suportado por julgamentos que vão ser de melhoria, não de acusação ou de desvalorização. É interessante. E eu falei desse depoimento, que é um depoimento muito íntimo, que eu raramente falo sobre isso, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão entender que quando nós estamos com uma dor profunda, o quanto é importante nós procurarmos um psicólogo, procurar uma pessoa, que nós não saímos de nenhuma dor sozinho, e que tem sim uma solução, mas você precisa de um profissional especializado. E que a solução, e que a solução, ela não é você que enxerga, que você está dentro do problema. Ela precisa de alguém que consiga te olhar de fora com amor, com carinho, com atenção, com verdade, com essa liberdade. Eu não vou necessariamente dar um depoimento, mas eu vou dizer, o suicídio me tornou um terapeuta. Tentativa de suicídio me fez ser um terapeuta. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu cheguei na beira do precipício. A Arlete sabe da história, até falei para ela esses dias, para ela e para a Babi. Então eu falo, o suicídio, ele é sim uma chave que precisa ser virada, e a gente pode ver a vida antes e depois de uma situação dessa, porque ela é tão limite que se você não retorna dali acaba. Eu estou ouvindo o Regis e obviamente que a gente tem uma intimidade aqui, somos amigos, e eu não contaria algo que não fosse autorizado pelos meus colegas aqui do Prosa Criativa. Mas eu queria elucidar uma questão importante.
Eu estava numa roda, num círculo, meninos. Eu me chamei Daniel e Bruno de meninos. Pode? Pode sim. E estava numa roda, e a ideia era falarmos sobre comunicação não violenta para empresários, né? Como que eles trabalham no comércio diante de vários questionamentos que acontecem no nosso dia a dia. E o Regis estava presente, isso foi segunda-feira passada, quando nós não fizemos a rádio aqui. E nesse momento, somos seres humanos, vai humanizando o processo, as pessoas vão trazendo, e ao terminarmos a nossa atividade, o lugar estava fechado já, não tinha mais um ser vivo dentro do espaço, um espaço grande, e o Regis trouxe... Mentira, tinha nós! 3 ser vivos, Regis, eu e Babi. Como não tinha? Mas não tinha do galpão lá da fábrica, né? Então, o que acontece? Ali ele sentiu a vontade de comentar o que ele acabou de contar. A Ana também é um outro processo de intimidade que a gente conhece. Aí vem minha pergunta, como que alguém acha espaço para procurar um psicólogo ou procurar alguém para que indique um psicólogo para começar esse trabalho? Porque, na verdade, diante de algumas histórias de família, as pessoas vão te tolhendo e colocando vários rótulos em você para você não pensar. De fato, a família quer evitar. Eu não estou sentindo que a família quer só rotular. Ela quer evitar o processo. Como é que vocês recebem esse paciente? É encaminhamento? Como eu falei no início do programa, é um psiquiatra que indicou? É alguém da CVV que foi até o limite? Como que é isso? Eu acho que varia. Tem por encaminhamento, tem por família, tem às vezes pela própria pessoa que em algum momento ela viu uma luz ali, um sentido para ela e conseguiu entrar em contato. Eu acho que vem de várias formas. E todas essas formas a gente tenta trazer com o máximo possível com carinho e ouvi-la, né? Então, não existe, eu acho, não sei se eu respondi, mas eu acho que não existe uma forma específica. Ela vem de todos os lados, pelo que eu vejo. Eu até trabalho com saúde pública, né? Então, na saúde pública a gente tem um caminho mais específico, né? Que geralmente é encaminhado por algum serviço de saúde de porta, né, de entrada, como uma UBS. Então, você passa lá com o clínico vê que o teu humor não está muito legal, teu humor mais deprimido. Numa consulta médica não dá tempo de conversar sobre questões mais superiores, então você é encaminhado então para o serviço de acolhimento em saúde mental. Mas isso na clínica também se dá pela sua disposição, falando até como, às vezes a gente está num ambiente não profissional, mas alguém sabe que a gente é psicólogo, tem sempre aquele, olha, conversa com ele, né? Acho que ele pode te ajudar, de repente ele pode te dar um direcionamento, uma orientação. Isso também acontece, né, nesse boca a boca ali perto, né, ou de ex-pacientes que conseguiram êxito também. Geralmente as pessoas que fazem o processo de psicoterapia e conseguem ali essa autonomia de volta, né, esse poder sobre a própria vida, ela geralmente vai falar sobre isso com outras pessoas. Então isso também acontece. Eu acho que eu concordo assim, com o Bruno, de uma forma variada, mas falando de Brasil ainda é uma realidade muito aquém do esperado. Assim. Que realidade você está falando? De apoio? Realidade de saúde pública mesmo, de protocolos de saúde, né? Por exemplo, esse acesso mais direto à saúde mental, a gente ainda precisa de algumas avaliações, né? Esse tratamento, ele não é de forma horizontal ainda, né? Ainda se divide saúde física com saúde mental, então quando se olha alguém, se deixa para depois pensar na saúde mental. Então ainda é um gargalo, né, para a realidade do Brasil pensar isso. Você está dizendo... outra coisa importante... pode falar isso. Então, outra coisa importante, e é muito legal, né, que os amigos psicólogos estão falando sobre isso, eu também faço atendimento no SUS, e é uma porta de entrada para você ter um atendimento especializado. Mas mais importante do que isso, é a gente entender que, né, o suicídio está em todos os lugares.
Então, mesmo que você não seja um profissional de psicologia, mas você está atento aos sinais que as pessoas do seu lado estão demonstrando, porque de repente é o seu vizinho que está nessa ideação, né? Ou seu filho, ou de repente um colega de trabalho, porque os sinais eles vão se mostrando e é importante a gente estar atento a isso, né? É muito importante, é por isso que eu falo que é a importância desse programa, porque ele traz luz sobre muitas coisas e chega a muitas pessoas. Nós temos que realmente falar sobre suicídio, né? E é muito legal a gente estar aqui conversando sobre isso. Eu parabenizo aí o Daniel e o Bruno, né, por estarem aqui elucidando esse tema. É muito importante, a gente precisa mesmo falar isso. E outra coisa muito interessante é que o fato da gente usar o amarelo também, né, como símbolo, é muito interessante, porque uma das formas também de ajudar no processo de recuperação é justamente a vitamina D, a tomar o sol, né? É clarear, trazer luz para a vida, né? Então, é muito feliz essa combinação do amarelo como representante, como uma representatividade desse setembro, né? Voltado para o combate ao suicídio. Uma das coisas que você falou da questão da luz do sol, né? A importância de gerar essa melatonina no corpo da pessoa e desenvolver nesse processo durante o dia, ele tem um papel muito fundamental na vida da pessoa. Então, incentivar a pessoa a sair, dar uma volta, fazer uma caminhada, isso vai contribuir com um benefício gigantesco. Lembrando que a gente ainda está pensando de uma forma assim física, que contribui, mas tem que lembrar que tem o processo dele psicológico que precisa ser trabalhado, porque é questão de repertório. A pessoa não se prende a um lugar porque ela quer, é porque ela não sabe lidar com aquilo. Então, sempre a gente vai precisar de apoio, como você mesmo tocou. A importância desse programa de levar essa informação às outras pessoas. Quanto mais informação, quanto mais a gente divulgar isso, mais as pessoas vão começar a ter acesso. Se a gente for pensar mesmo, a Arlete citou no início, iniciou esse processo aí do Setembro Amarelo, aqui no Brasil pelo menos, foi em 2015. É recente, é novo. E mesmo assim as pessoas tratam como se fosse nada, né? Então, tratar isso com uma certa importância, uma certa prioridade, é tão importante como a gente olhar para a saúde física. Lembrar que a saúde mental, ela acompanha o nosso comportamento, acompanha o nosso processo físico. Por isso a gente fala, não é uma doença depressiva, é um transtorno depressivo. São somatórios de situações que desencadeiam para que a pessoa chegue naquele processo. Sim. É que, na verdade, cresceu o número de suicidas de 2006 a 2015. E isso é um tabu, portanto, não cocriou muito no nosso país e tudo mais. Mas o que também é um alerta, que a gente está falando de pessoas que tiveram algumas dificuldades com relação a relacionamentos, com relação a dores tão fortes, intensas, como citada pela Ana, mas temos cerca de 1.200 idosos que também se percebe longe da família, não querem estar em alguma casa de repouso e corre o risco de se suicidarem. É isso mesmo? Eu trouxe até um dado, né, da Organização Mundial da Saúde, né, atualmente 800 mil mortes anuais no mundo por conta de suicídio e no Brasil 12 mil mortes. Então é um número assim expressivo, porque embora um número são pessoas, são sempre pessoas. Na faixa etária do Brasil, de 30 a 49 anos, tá? Geralmente pessoas negras e pardas têm a maior taxa de suicídio também, ou a população branca da região sul, ali de Santa Catarina. Também os estudos já comprovam que é a região mais acometida pelo suicídio no Brasil, principalmente os homens acometem. Jovens e idosos estão entre os mais afetados, e os jovens lidando com as questões emocionais, como a gente disse, e o idoso enfrentando a solidão e a perda do propósito, a perda do sentido, lidando com esse fim da vida que está mais próximo do que, né, esse contínuo. O Brasil sofre com essa questão do suicídio porque ele se alimenta de transtornos afetivos
E transtorno, uma palavra mais simples para transtorno, é uma desordem. Então é aquilo que é muito bagunçado e que você não sabe dizer de onde vem, por que veio, em que momento chegou. E, inclusive, nomear, né, os nossos sentimentos, nomear o que a gente está precisando, é tão difícil, né? Não fomos alfabetizados, né? Sim. Não sei os jovens. Eu vejo muitos jovens, Daniel, silenciosos. Né? Quando eu atendo no consultório, eles entram em silêncio. Quinta-feira a gente faz trabalho em grupo com os adolescentes, silenciosos, eles se preocupam em manifestar seus sentimentos perto dos outros, e aquilo vai guardando palavras e sensações que eles não conseguem verbalizar. E você falou uma palavra muito rica, que para mim toca muito, não sei, a Ana, o Isis e o Regis, que é a escuta. Mas a escuta que não vem junto com conselho, não vem junto com educar a pessoa, não vem junto com intimidação, coerção, porque eu acho que a dor de quem não está preparado para ouvir é muito grande, não é? Sim. Os familiares. E é a confusão do processo cognitivo, né? Ouvir é diferente de escutar. Muito bom. Né? A gente ouve sons por aí, né? Mas a gente não escuta. Então eu posso ouvir o meu filho falando sobre as dores dele, mas eu não estou escutando. Escuta pressupõe um processo de interpretação, de ressignificação, de um olhar novo para aquilo, de um entendimento. Agora, ouvir, eu posso ouvir o cachorro latindo, posso ouvir a panela que caiu, enfim. Né? Mas escutar o meu filho, a minha filha, a minha esposa, sei lá, o meu pai envelhecido, é um outro processo. Né? Na verdade, é o processo de escuta qualificada também, né? Não é escuta qualificada. Sim. Não é escutar o que eu quero, é escutar o conteúdo importante ali, que precisa de ressignificação, de transformação. Esse processo que acho que a gente banaliza, né? Ah, mas eu ouço meu filho. Ah, mas eu deixo ele falar, né? Então, nem sempre isso quer dizer uma escuta acolhedora, né? E a gente vê como que... Pode falar, desculpa. A gente vê a questão da interpretação, né? Como é fundamental a gente ter essa escutativa para aquela pessoa. Às vezes as pessoas se colocam, como o Daniel citou, como se fosse qualquer coisa. Tá tudo certo, é uma convivência comum. E não é. É nesse comum que a gente tem que mais tomar detalhe. Porque o comum nos faz nos perder. Nos faz, às vezes, passar muitas situações desapercebido. E quando, às vezes, vem uma outra pessoa de fora, a gente é meio... entra na defesa, achando que a outra pessoa está enxergando coisa demais, está vendo sentido demais numa situação. E é nesse momento que nós precisamos nos pegar e olhar, assim, isso que ele está falando faz sentido? Porque a interpretação ela é importante, porque a minha interpretação... é de um formato, mas a sua pode ser de outro formato. E a gente precisa juntar essas informações para encontrar esse sentido, para ver se aquele caminho que está seguindo faz sentido sobre a vida dele, né? Às vezes um próximo ou da própria vida. Então a interpretação ela é fundamental. Na terapia mesmo cognitivo-comportamental, a interpretação ela vem junto, não é a questão do ambiente. Às vezes eu posso passar pela mesma situação que você, uma situação de acidente, uma situação de estresse, uma situação de medo, mas eu interpretar totalmente diferente, de uma forma bem mais tranquila, de uma forma mais leve, de uma forma trabalhando em outro sentido. Já você não, você pode entrar num desespero, entrar num ciclo emocional ali, a qual você não consegue mais encontrar um sentido daquela situação, se sentindo deslocado, se sentindo totalmente confuso. Então, por isso que a questão da interpretação ela é fundamental a gente trabalhar a nossa escuta e ouvir também as outras pessoas, para poder aprimorar cada vez mais. O que você ia falar, Regis? Não, é que assim, uma das coisas que eu vejo que acontece muito, e eu queria perguntar os meninos aí na bancada, é o seguinte: muitas vezes a história da escuta na família eu já peguei muitos casos assim, onde você tem, então, por exemplo, um filho que está numa situação dessa e ele para tentar se abrir finalmente com o pai ou com a mãe. E aí esse pai e essa mãe
por não ter uma noção do que dizer numa situação dessa, acaba ou banalizando ou, que é como a gente falou já, né? Não, isso não é nada, não, esquece daí, não, deixa pra lá, vamos mudar de assunto. E aí eu falo muitas vezes para essas pessoas o seguinte: vale a pena você também trabalhar os pais dessa criança, desse adolescente, quando nesse caso, porque se a pessoa não sabe às vezes escutar e ela banaliza por não saber, eu já tive casos, vocês também com certeza, de famílias que têm vergonha, falando, não, eu não posso falar que meu filho tentou o suicídio, ou que meu filho está tendo esse pensamento, imagina, como é que eles vão achar que eu sou uma mãe incompetente, que eu sou um pai incompetente. Então, eu pergunto a vocês, esse trabalho à família, ele também não é muito importante para que essa família saiba como trabalhar em casa essa criança, esse adolescente, ou até mesmo esse jovem adulto que fala com os pais e precisa de ajuda? Com certeza, porque principalmente vamos olhar para o lado infantil, né, a criança. Normalmente a criança ela replica a atitude dos pais. Eu, por exemplo, atendo as crianças, né, e tem a questão, meu filho é muito ansioso, meu filho não para quieto, meu filho grita, e para tudo ele quebra. Aí eu pergunto, e você como que é dentro de casa? Quando você vai tentar educar seu filho, você grita com ele? Você bate porta quando você tá bravo com seu esposo? Ou você joga as coisas quando você tá irritado? Então, por muitas das formas, acaba replicando essa situação e gerando outras coisas no desenvolvimento da criança, né? Transtornos ali, né? De irritabilidade, de estresse, criando ali receios, medos, desconfiança, por causa dos pais que não aprenderam também a lidar com isso. A gente não tem como julgá-los, porque em algum momento da vida deles, eles também não foram ensinados. Então, eu acho super importante trazer esse feedback para os pais e mostrar para eles, esse caminho a gente está seguindo com a criança, mas vocês também precisam seguir por esse caminho, para ter uma educação efetiva. Eu gosto de usar o exemplo de cama elástica, né? Você precisa ter uma elasticidade para lidar com essas situações, no caso da família, né? Vai ter algum momento em que você, mesmo discordando de alguma situação, você vai ter que acolher aquilo, porque aquilo é o principal e talvez o fundamental para aquele humor que estava deprimido voltar mais para o equilíbrio, ou de repente aquele humor equilibrado se manter, né, em equilíbrio. Então, esse acolhimento familiar que passa aí, né, pela autoestima dessa pessoa, de se sentir pertencente, né? Então, lembrar que suicídio é desespero, é desesperança. Então, se eu não me sinto acolhido no meu núcleo familiar, eu vou continuar, ou talvez eu fique mais desesperado ainda. E às vezes a família, por não estar em sofrimento psíquico, né, consiga, com uma orientação sozinho, realmente é complicado, quebrar algumas crenças, reaprender a se relacionar com essa pessoa nessa condição. Pelo menos, né, nos piores momentos. Ô, Aninha. Oi. Você tem pergunta aí no YouTube? Eu não estou conseguindo acessar o chat, mas deve ter pergunta sim. Porque eu vi que o Aécio está nos assistindo e com certeza ele tem pergunta. Não estou conseguindo abrir o chat. Ele vai mandar um recado para você. Mas então tá bom. O Aécio é de Minas. Olha lá, vai, Babi. Pode. Eu posso fazer a pergunta, mas primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu estava aqui ajustando a mesa técnica, né? E aí eu não consegui participar do programa. Agora estou aqui, calma, livre, leve e solta. Bom, primeiramente a gente está fazendo a transmissão através do YouTube Vivência Espírita. Lá vocês podem fazer perguntas, né? Interagir conosco. E eu lancei uma enquete agora, que a pergunta é: você já passou por depressão? Sim ou não? Aí no finalzinho do programa, aí o nosso convidado vai comentar sobre o resultado, ok? Bom, a gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, eu vou falar aqui, o Aécio manda uma boa noite. João diz: Daniel e Bruno, melhores psicólogos que conheço. Obrigado. Valeu, obrigado.
Aí fala, parabéns pelo tema abordado, todos agregaram muito com muita informação. Bom, agora a pergunta do Aécio. Uma dúvida, por que os médicos, em geral, não divulgam mais sobre o assunto, aparecendo apenas na mídia, apenas no mês de setembro? Aí agora... O Aécio é nosso number one, ele está sempre conosco, ele reside em Minas, né? Isso, Sete Lagoas. Agora eu não esqueço mais. Obrigada, Aécio. Aécio, eu vou sair em defesa, né, dos profissionais de saúde. Eu acredito que a demanda médica, ela é muito extensa, assim, falando da experiência até de saúde pública, chega de tudo que você possa imaginar numa UBS. E eu acho que a medicina, em algum momento, ela foi, estou falando aqui como leigo, mas das experiências que eu convivo, foi muito treinada para a saúde objetiva, que é aquela que a gente vê, né, os sinais, né, os sintomas mais objetivos ali, então alguma coisa machucada, ou que eu posso fazer um exame e que dê um resultado mais objetivo. E aí foi feita essa divisão, né, a psicologia também é um campo ali da saúde, que já foi ali da filosofia, e hoje também, junto com a medicina, lida com essas questões mais subjetivas. Então, mais do que, por exemplo, a questão neuroquímica da depressão, que são, né, de repente, a não captação dos neurotransmissores, né, essa baixa de humor, essa baixa de vitamina D, essa indisposição mesmo, que é algo fisiológico, mas também tem a questão da subjetividade, ou seja, a visão de mundo que aquela pessoa tem, do que ela está passando, daquele problema. Então, de repente, numa consulta médica, isso ampliaria muito o tempo e seria basicamente inacessível, né? Então, acho que os médicos têm muita demanda para lidar com essa questão e aí acabou sendo ramificado, mas eles são muito importantes, porque geralmente são eles quem dão o diagnóstico, né? Acho que falando da minha prática em saúde pública, existe muito já esse trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, que é ver que, poxa, o tratamento medicamentoso, farmacológico já não funciona mais, né? Então, eu acho que isso é importante e talvez responda, né, esse olhar médico mais limitado. Concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que devido à demanda, né, dos médicos, das situações que acontecem, se eles ampliassem ainda a questão do falar ali junto com o paciente, quanto tempo não levaria para trabalhar aquilo com o paciente? Às vezes ele entraria sim com a medicação, mas ainda teria todo o outro processo da questão da conversa, da questão do entender a situação, né? Trabalhar aquela aceitação. Então, esse trabalhar multidisciplinar, ele vem aí para trabalhar com dois braços. Um lado eu entro aqui cuidando da parte biológica, da fisiologia da pessoa, e do outro lado a psicologia vem ali para cuidar da questão da saúde mental e no final se juntarem. Então eu acho que é por isso que não é que seja tão divulgado. Eu acho que eles acabam trabalhando essa separação para cada um conseguir caminhar junto ali, não um atropelar um ao outro. É bem interessante. E tem um dado importante, vou meter o bico aqui também, e tem um dado muito importante, porque na atuação do psicólogo, dentro do atendimento da saúde pública, o corpo clínico também precisa aceitar o profissional, né? Como foi falado lá, nós temos uma equipe multidisciplinar, e a psicologia foi um dos últimos profissionais a serem encaixados nessa equipe, né? Então, muitos médicos ainda têm uma certa resistência ao psicólogo, e isso vai passando, logicamente, para outras camadas, né? Então, isso, logicamente, está quebrando. Graças a Deus, nós temos um trabalho muito efetivo, e hoje em dia, né, pelo menos na unidade em que eu trabalho, né, os profissionais, eles mesmos encaminham para o psicólogo para essa visualização, essa olhadura em relação àquilo que está acontecendo com o paciente, né? Então, é muito importante isso, dar mesmo vazão para isso. Até muito pouco tempo atrás, eu diria até hoje, né, por exemplo, o psicólogo é aquele profissional que trata do doido, né? Não tem nada a ver, né? O psicólogo é justamente aquela pessoa que vai evitar que você endoideça, vai evitar que você entre, né, nesse surto, né? Então, é um mito que está sendo quebrado, graças a Deus está sendo quebrado, né?
E se a gente for lembrar da psicologia, ela também é nova também. Não tem nem 100 anos Muito aí a nova. psicologia. Então, se a gente olhar para a medicina, quanto tempo não é praticada a medicina? Quanto tempo não é divulgado sobre a medicina? Então, essa aceitação, essa forma cultural ainda está sendo inserida em muitos médicos ainda, na população, em saber interpretar, condicionar situações. Então, é um trabalho de formiguinha. E a gente precisa de todo mundo divulgando isso, a importância do psicólogo na vida das pessoas. O quanto a saúde mental ela é importante para que a pessoa ela viva bem, ela desenvolva o seu potencial. Eu acho que é um acerto também ter uma campanha e uma cor. Mesmo que pareça mínima, é um grande acerto, porque você acaba unificando um país a falar de um assunto, a democratizar esse assunto sai ali da esfera saúde, tanto que a gente está aqui hoje falando disso, né? Então eu acho que também, ainda que seja agrupado em setembro, mas eu acredito como um grande acerto em campanhas de saúde pública também, o Setembro Amarelo. Traz muita visibilidade, isso é ótimo. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa e eu aceito e agradeço. Ela está dizendo que ela amenizou a depressão dela utilizando a valsa do Danúbio Azul. Ana, ouça isso. Ela usa a valsa do Danúbio Azul para ela se acalmar e ela cheira alecrim, que no caso aumenta a memória dela. Interessante, né? E aumenta a concentração também. O quê? O alecrim aumenta a concentração. Eu uso um óleo à base do alecrim. Quando eu quero me concentrar, eu cheiro e eu me concentro. Para bem quem gostoso. tem TDAH é ótimo, então, né, amiga? Muito. Vou usar. É muito evitável. Fica a dica aí, pessoal. Bem, no caso específico, eu gostaria muito que vocês votassem, por gentileza, na enquete, para que depois a gente faça desdobramento das respostas. E a Babi tem mais perguntas. Ah lá! A pessoa trouxe, falando do lugar mais importante que ele vive aí. Né, Regis? Esse aqui é o extrato de alecrim do campo, que a gente usa muito. E o nosso principal extrato que a gente vende aqui para pessoas nesse sentido é o junco. O junco é uma erva que ela é antidepressiva e com certeza ruim já de tomar? tivemos... Tem um sabor Não. horrível. É nada, é que você tem que tomar com água, né, anjo da minha vida? Ô, pai amado, ele é extraído no álcool de cereal, é lógico, não dá pra tomar Depois direto. desse anjo da minha vida, eu não vou continuar, porque foi tão forte, bateu aqui, ó. Olha lá. Olha, Não é uma batida, é um carinho isso, oh meu Deus. não, bateu no Mas meu assim- coração, é o que eu senti. Desculpa, tá. Mas ó, a gente tá falando aqui de muitas coisas sobre prevenção e eu queria saber quem é que vai ler a próxima pergunta, que tem uma pergunta, tem um comentário do Aécio que eu acho que vale bem a pena falar. É a Babi que vai ler? Pode ser você. Manda bala, Pode Regis. ser eu? Pode. Então peraí, deixa eu pegar aqui. Que a Aninha não tá Porque conseguindo. tem a pergunta do João também. John. Isso. Posso só fazer o do Aécio, que eu acho que cabe um pouco nesse momento que a gente tá falando. Eu juro que depois a gente fala do John, tá bom? Juro, prometo. Então, maravilha. O Aécio escreveu aqui, ó. A solidão, o silêncio, a depressão, o desespero, o suicídio seriam degraus sutis para uma pessoa que está fora do foco emocional. Tive essa experiência quando perdi a minha visão. Grato. Uau. Eu não entendi, pode repetir, por favor? Vou repetir. Uhum. A solidão, o silêncio, a depressão, o desespero, o suicídio, ou seja, situações, seriam degraus sutis para uma pessoa que está fora do foco. Ou seja, Emocional? a pessoa está saindo do foco, está perdendo essa linha de consciência mais emocional, de razão,
que ele fala, eu tive essa experiência quando eu perdi a minha visão. Ou seja, o que ele demonstra aqui é que quando ele perdeu a visão, ele passou por tudo isso, pela solidão, silêncio, a depressão, o desespero, o pensamento suicida. E aí ele fala, uma situação dessa, a gente já falou antes, mas ele está dando um depoimento aqui, né? Isso que eu achei que é válido da escuta para isso. Quando a pessoa entra numa situação que ela muitas vezes é irreversível, a perda de um membro físico, a perda de um braço, de uma perna, a perda da visão, a perda da audição, a perda dessa situação de contato com o mundo, ela também é uma situação que pode levar a esse pensamento suicida ou não? O que vocês acham? Com certeza. A perda de qualquer membro gera isso, porque é uma autonomia. A pessoa enxergar é uma autonomia que ela tem de interpretar as coisas, de entender o que está acontecendo à sua frente. E isso, a gente fala, né? Vamos falar sobre a questão de... Anteriormente a gente falou sobre a questão da velhice. Quando a pessoa se sente mais inútil sobre a vida dele, quando ele não consegue mais andar. Um idoso, ele começa a ter um envelhecimento ainda muito maior quando ele começa a ser dependente das outras pessoas, não conseguir mais realizar suas funções básicas. Então, sim, com certeza, isso envolve a pessoa a criar acho que se reinventar, aprender novamente a entender a sua importância de vida, entender o quanto ela representa ainda, mesmo ela não tendo mais aquela função direta, mas o quanto ela ainda se torna importante para ela mesma. Então, tudo isso é uma nova aprendizagem que ela vai ter que vivenciar. Então, a perda da visão, se não trabalhada com a pessoa sobre aquilo que ela não vai ter mais como vivência, pode sim gerar a questão da depressão, pode gerar o afastamento, pode gerar o isolamento, e isso agravar inúmeras outras doenças na pessoa, né? Comorbidades. Então, com certeza. Eu vou... Posso responder? Deixa eu só dar um detalhe aqui. Só um detalhe. É que eu lembrei agora. Quem me tirou da depressão que me levou ao suicídio, ou a tentativa, foi o meu professor de massoterapia, que ficou cego aos 39 anos. Ele ficou cego aos 39 anos, também passou por toda essa situação. Quando eu conheci, ele já estava muito bem. E ele tem um instituto de massoterapia que ensina cegos a se tornar profissionais e retornar para o mercado de trabalho. O Antônio Luiz Colange, meu amigo, meu professor. Então, sim, você muda de vida, e se você não... Você me fez lembrar quando você falou a palavra reinventar. Se você não se reinventa, você realmente sucumbe. E ele foi uma prova viva. E ele costuma dizer, eu passei a enxergar a vida o dia que eu fiquei cego. Mas precisa sim de uma reinvenção, senão não acontece. Desculpa, meu amigo. Fale. Eu acho que de forma cognitiva, né, esse processo cognitivo do cérebro é importante porque, assim, basicamente nós sentimos dos sentimentos, nós pensamos, nós nos comportamos e geralmente criamos padrões de personalidade, crenças sobre nós mesmos. Então, perder essa sensibilidade, né, a visão que nos dá aí a interpretação da realidade, que é fundamental, eu acredito, é um dos, acho que todos os órgãos do sentido aí, mas a visão, ela é algo que te deixa muito autônomo. Não sei se dá para elencar qual é a melhor, mas assim, acho que a visão ela é muito importante. Então, é uma perda de autonomia. Então, você perde ali aquele estímulo, aquela interpretação do mundo, você logo vai ter um sentido menos aguçado e naquele estímulo, né, talvez em outros, mas você aí vai gerando sentimentos mais desesperançosos, né, sem muita esperança, sem muita expectativa, sem muitos objetivos, acho que de crenças de inutilidade, por exemplo, e aí você vai então gerando comportamentos para lidar com isso, e quando você vê um dos comportamentos, porque o suicídio não é uma doença, o suicídio é um comportamento exagerado, que você interpretou a sua realidade,
Então, ou seja, ele está ali na cartela. Quer dizer, eu não tenho mais a minha visão, ou eu perdi as pernas, ou eu era, sei lá, motorista e eu perdi as mãos e agora o que eu faço da minha vida? Quer dizer, eu cheguei a criar crenças limitantes, crenças de inutilidade, eu não sirvo mais para nada. Então, isso me leva a um comportamento exagerado como o suicídio, alimentado pelo desespero. Nossa, e tem um fator mais interessante. Deixa eu botar o bico aí. Tem uma coisa muito importante que precisa ser falada, é que todos nós, de maneira geral, estamos sujeitos a essa ideação suicida, né? Porque todos nós vamos passar, ou passamos, ou estamos em vias de passar por situações que são bastante dramáticas. Ninguém está livre disso. O que vai evitar, o que vai proporcionar que a gente não entre nessa ideação é a nossa estrutura interna psíquica, né? E também o respaldo que as outras pessoas vão nos dar em relação a isso. Então todo mundo, até a nossa amiga Ana, fez um relato bem contundente aí, né? Não é o fato dela estar assim ou estar assado que vai evitar ela de ter a ideação suicida, não é isso. É a sua estrutura psíquica, o que você conseguiu, né, de estruturação de sua personalidade, e também o apoio desse respaldo, né, em relação às outras pessoas de olharem para aquela situação, né? Então todos nós estamos sujeitos a isso, né? Vamos colocar bem claramente isso, né? Posso contribuir com essa Deve, questão? por favor. Eu acho que o processo evolutivo do suicídio é muito legal, tá? Se a gente fizer ele de trás para frente, o suicídio ele vem da tentativa, logo após a ideação, logo após um estado deprimido persistente, então é uma tristeza persistente, uma depressão persistente, que vem de um estressor, de um evento estressante, que também foi persistente, e entende-se estresse como uma situação em que você não consegue resolver. Então, assim, agora se a gente começar do início para o fim, como é que o Brasil, sendo o país mais ansioso, segundo a Organização Mundial da Saúde, e o mais depressivo da América Latina, não produziria, então, 12 mil mortes por suicídio ao ano? Então, a gente precisa pensar nessa questão do estresse, de como está sendo a sua vida diária, de como está sendo as suas atividades que você não consegue ressignificar, não consegue dar conta, não consegue acreditar que vai... Não dou conta agora, mas eu tenho um suporte aqui daqui para frente, ou alguém que possa me solucionar isso, possa fazer por mim o que eu não consigo fazer agora. Então, acho que esse processo evolutivo do suicídio casa muito com o que o colega disse anterior. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento de estresse persistente, do qual a gente não encontre ou acredite que não tenha saída. Porque, como diria Jung, né, um dos psicólogos aí, existem sombras em nós, existem coisas que só o outro vai conseguir ali, numa análise mais acolhedora, enxergar. Então, acho que isso também, né, contribui para essa questão. Às vezes a gente fala, porque quem está nos ouvindo ou nos assistindo, tá, mas quem é que tem essa ideação suicida? Por que é que eu desenvolvo isso? Geralmente é esse estresse, essa vida estressada que eu não encontro caminhos. Principalmente por metas, né, Daniel? Empresas tenha lá, ó, o lugar para você escrever. Hoje as empresas estão colocando cantinho para o descanso, algo que faça com que a pessoa amenize essa tormenta que é cumprir metas, ser muito bonito, ser visto, ser admirado. São muitas demandas, né? Sim. Eu até anotei algumas aqui, né? Quais são as demandas, então, que geralmente nos causam esse estresse que a gente não consegue se libertar? Falando de Brasil, desigualdade social e econômica, né? Então, assim, como é que você fala para alguém ficar bem se a conta nunca fecha, se ela está devendo, né? Então, assim, é até insano um profissional acolher uma pessoa dessa e querer positividade para alguém que tem problemas reais e sociais, né? A gente fala de violência e insegurança no Brasil, tem essa sensação, né? Resiliência social e cultural, às vezes onde você mora te influencia muito, né? Os ambientes urbanos, esse estresse, é poluição, é correria, é o trabalho. A pandemia trouxe também muitos aspectos que nos lidam aí com esse estresse, né? As sequelas da pandemia,
aquela vida que foi transformada por uma coisa que veio de fora, que nos agrediu tanto quanto a pandemia. O preconceito e a desinformação, quer dizer, eu sofro com isso, mas eu não consigo falar para ninguém valida isso, ninguém aceita, até as pessoas que eu mais amo, ou que diz que me ama, mas não acolhe o meu sofrimento. O biológico, né, o genético também, porque se, por exemplo, uma mãe aí teve depressão pós-parto ou depressão, né, na gestação, ela precisa observar mais essa criança, que de repente pode ter um gene aí mais deprimido, mais depressor. Então é preciso também olhar para isso. Quem são os nossos? Quem veio antes da gente? Será que eu já não tinha, né, esse humor mais deprimido na minha família? E eu preciso então tomar mais cuidados, né, observar melhor? E também o sistema de saúde mental elitista. Psicologia ainda é feita no Brasil para elite. E aí, né, falando aqui com saúde pública, eu sei muito bem dessa situação. Então, infelizmente, ou é para uma pessoa que está ali na elite, consegue pagar uma psicoterapia, ou ela é vista como algo, assim, sei lá, desnecessária, ou que eu possa escolher, faço ou não. E o que eu ouço também muito é pessoas que desvalorizam a psicoterapia no sentido demora muito, tenho que elaborar muito, tem um clique que eu posso apertar, né? Esse momento que a gente está vivendo em que passa botãozinho mágico. Pozinho mágico. O botãozinho mágico. Eu vejo isso também, porque há muitas ofertas nas redes sociais, né? De cura, você levanta, você dá 3 pulinhos, faz uma série de coisas, e a pessoa sabe que esse processo é muito profundo da psicoterapia, né? Para ir chegar lá. Nós temos mais 4 perguntas. O Regis. Eu posso... Por conta do Regis agora. Babi jogou pra você. Jogaram na minha conta. Joga a bola pra você, Regis. Será que eu vou pegar agora? O John, ele escreveu assim: existe alguma forma, porque foi falado agora, né, sobre a visão de retroceder, né, do ato para trás, né? Existe alguma forma de evitarmos um pensamento suicida antes de procurarmos o profissional? Alguma técnica de pensamento rebote, por exemplo? Pergunta do John. Eu acho que vai trabalhar através das rotinas. Do formato para você afastar desse pensamento suicida é a sua rotina, avaliar como está a sua rotina. Desde quando você acorda até quando você vai dormir, como é o seu processo. Eu acordo de manhã cedo, o que eu costumo fazer? Eu tomo um café, eu saio para tomar um sol, eu pratico exercícios físicos, eu procuro me socializar, eu procuro estar perto de outras pessoas, interação. Então, um desses processos de autoavaliação é perceber como anda a sua rotina. E nessa rotina você trabalhar mudanças. E se você perceber que essas mudanças você não consegue fazer por si próprio, perceber que você precisa de ajuda. É aí que nós entramos para poder ajudar a pessoa. Fazendo indicações, né? Se for algo nutricional para um nutricionista, for algo medicamentoso para um médico. E é o nosso papel como psicólogo trabalhando ali a saúde mental da pessoa. Essa interpretação dessa rotina é fundamental porque ela começa a trabalhar sua autoavaliação. Num mundo que tudo é meio que... A Arlete falou, tudo é para ontem, a gente tem que perceber que a construção dos nossos sintomas, a construção daquilo que nos fez parar, não foi de algo de ontem para hoje, mas foram processos. Então, do mesmo jeito que você quer sair daquela situação, você precisa também construir processos. Eu acho que, usando até a terapia cognitiva comportamental, alguns pensamentos eles são automáticos. Né? Então a gente geralmente não vai impedi-los de aparecer, mas a gente tem sempre a chance de reestruturar essa cognição, esse pensamento. Então ele realmente é real, ele realmente é válido, ele tem evidências que embasam, ou eu só estou simplesmente automaticamente, como redundante, reagindo a esse estressor, a esse estímulo. Né? Então eu tive, sei lá, tenho aí um humor mais deprimido, fui trabalhar e aquela pessoa que eu sempre me dou bem no trabalho hoje não me deu bom dia.
Mas aquela pessoa tem direito de estar num dia ruim e tal. Quando eu estou com humor deprimido, né, eu não tenho um raciocínio muito bem equilibrado. Então, geralmente, eu vou ter uma interpretação mais negativa daquilo. Então, eu não consigo não pensar que aquela pessoa não gosta mais de mim. Mas eu consigo, então, ressignificar aquilo. A partir do momento que aquele pensamento aparece, eu posso me questionar, que é o que a gente fala, né, de questionar o pensamento. Ele é real? Ele realmente tem evidências? Aquela pessoa não gosta mesmo de mim? Ou se eu perguntar pra ela o que aconteceu, ela falou, não, eu acabei de bater o carro ali fora ao estacionar, eu tô pé da vida, e ela simplesmente esqueceu de me dar bom dia. Então, assim, esse processo cognitivo, pelo menos pra psicologia, nem sempre a gente vai romper o pensamento ou impedir que ele aconteça, mas a gente vai sempre conseguir dar um novo significado pra ele. E por isso a psicoterapia é muito importante. E é legal reconstruir, né? Oi, desculpa, Isis. É legal, né, vocês falarem isso, porque realmente, quando a gente analisa, né, a pessoa que está nesse pensamento, a pessoa que está numa ideação suicida, ela não se percebe pensando no suicídio, né? Ela não tem esse senso crítico de avaliar, peraí, por que eu estou pensando isso? O que está me levando a isso? Por que eu estou acalentando essa ideia, né? Então, é como o Danilo falou mesmo, é um pensamento automático. E você entra nesse bonde e você não se sente capaz de sair do bonde. E aí sim, é necessário, é importante a gente contar com pessoas que vão nos auxiliar, né, que nos vão nos dar a mão para sair desse bonde que está nos carregando, né? Porque o suicídio é um bonde muito forte, você entra nele e realmente fica sem forças para sair. A gente precisa ter um corpo muito interessante, um corpo de profissionais, e graças a Deus nós estamos aqui justamente colocando esse tema à luz, para que as pessoas possam também perceber que elas podem ser auxiliadas, né? E eu gostei muito das dicas, né, Isis? Porque as dicas que ele passou agora, o Daniel e o Bruno, são eficazes. Sim. Porque às vezes a gente precisa de uma dica. Como é que eu saio? A hora que eu tô entrando nesse buraco, como é que eu agarro nas paredes para eu subir e respirar novamente? Então as dicas foram incríveis. Eu vou até fazer um recorte e depois postar na página do Instagram do Prosa Criativa, né? E quem tá aqui, se puder seguir o Prosa Criativa, eu vou adorar, por sinal, tá? Fala, Aninha. Mas Girafa, fazendo talvez um adendo ao que foi dito. Eu que passei por uma depressão profunda por 2 vezes, eu não tinha noção que eu estava caindo naquele poço. É uma tristeza passageira. Isso vai passar. Eu não tinha essa noção. Quando eu me dei conta que eu estava em depressão, que se alguém não me estendesse a mão, eu não sairia daquele buraco, o buraco era muito profundo. Então a gente sozinho entrou pelo menos eu vou dizer do meu caso, sozinho entrou em depressão, você não consegue sair. Não consegue. A não ser que você chegue lá no fundo do poço e você use ele para impulsionar. Mas isso nunca acontece. Quando a gente chega lá, a gente quer ficar lá. Faz sentido para vocês? Sim, muito. Essa dificuldade que a gente fala sobre a questão do pensamento automático, quanto mais a gente se aprofunda nele, esse pensamento automático vai se tornando um pensamento rígido, né? A gente fala que são as nossas crenças nucleares. Essa crença nuclear, ele não vem sozinho, ele vem de mão dada, né? Com desamparo, com desamor, desapego. E se tornou tão rígido esse pensamento que para você começa a fazer sentido o que você está vivenciando. Que tudo que você vive é aquilo mesmo e você não consegue realmente perceber que tem um caminho a ser seguido. Por isso é que fiquei muito feliz que você encontrou uma pessoa e que pôde mostrar um caminho para você. Que esse pensamento rígido que você estava tendo, ele não necessitava se fixar nele, mas que você podia modificar. Parabéns mesmo. Ai, adorei a fala do Bruno também, viu? Vou fazer vários recortes desse programa. Fala, Regis, tá levantando o dedinho? Tá pulando eu tô aqui, ó. Deixa eu só concluir.
Aí eu dou a palavra para o Regis. Por isso que eu achei importante fazer esse depoimento, para que as pessoas tenham noção, saibam que sempre nós podemos encontrar alguém que nos ajude. Aos pais que se veem que os filhos, adolescentes, estão num comportamento que não está legal, não está bacana, procura um profissional. Procura. Você sempre vai encontrar alguém. Não fique atrás do achismo. Não fique atrás de o que diz TikTok, diz que não são profissionais. Procure um profissional, porque você vai encontrar a solução. Mesmo que você não encontre, né, Ana, de alguém que você ache que deveria te dar apoio. E acreditar, entregar para o universo, dizendo que venha um apoio, né, que seja adequado para mim. Obviamente com profissionais que, possivelmente, se você que está nos assistindo tentou com um profissional, não ficou contente, procure outro, vai buscando. Há uma cumplicidade também entre profissional e paciente. Há a questão da empatia, né? Oi, Regis. Olha, deixa eu falar uma coisinha, Regis, eu vou te dar a palavra. Não é para mim, não, é para as pessoas que perguntarem. Assim que eu gosto, vai. Quando eu estava diretora, eu fui procurada por uma adolescente, uma menina, e ela estava em depressão, e ela veio falar comigo. Eu disse assim para ela: olha, a única coisa que eu posso te dar é uma escuta ativa, mas eu não tenho ferramentas suficientes para te ajudar a sair desse estado de tristeza. Então eu quero falar com você e com a sua mãe. Você precisa de uma ajuda mais direcionada. Porque você vai falar comigo, eu vou te escutar, mas eu não posso fazer nada além disso. Eu acho que a gente também tem que ter consciência de falar para as pessoas: eu gostaria de te ajudar, mas eu vou até esta linha, eu não vou para frente. Faz sentido os psicólogos do programa? Com certeza. Acho que os colegas vão perceber isso. Escolhe a sua abordagem a ser trabalhada, né? E a gente tem que entender que cada abordagem ele tem um caminho a ser direcionado e até mesmo certas limitações a ser trabalhadas. E a gente precisa ser também, né, consciente dessa situação e entender, minha abordagem trabalha até tal ponto. Eu preciso que eu, como não tenho experiência em tal abordagem, caminhe para profissionais que estejam qualificados. Os profissionais precisam ter esse bom senso que a gente não é Deus, a gente não está aqui para salvar as pessoas, a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? E às vezes fica retendo, aí cai de novo no primeiro processo que falou lá, né? Ah, mas eu fico na terapia, de psicoterapia, por lá 1, 2, 3 anos. É porque existe uma limitação naquela abordagem. Então você precisa ter a consciência de que eu não vou conseguir trabalhar mais do que eu já trabalhei. Eu preciso encaminhar para um outro profissional que tem uma abordagem diferente e que vai conseguir caminhar dali para frente. Eu acho que isso contribui também com a ideia da campanha do Setembro Amarelo, que no início era fale sobre o que você está sentindo, né? Se exponha, ponha para fora, divida, mas você fala com quem? Então, assim, gerou-se também um momento em que eu me abria ali para falar do que eu sinto, do que eu sofro com alguém que não sabia lidar nem com as próprias questões, né? E, assim, então a ideia da campanha é: se você viu alguma pessoa que está em sofrimento, né, de repente com uma ideação suicida, uma depressão persistente, e ela foi conversar com você, direcione essa pessoa para uma ajuda profissional. Né? Faça o acolhimento e o acompanhamento dessa pessoa. Por quê? Uma pessoa em depressão, gente, ela tem muita dificuldade de tomar decisões. Então, às vezes a gente vai ter que usar a empatia compassiva. O que é empatia compassiva? É quando eu faço pelo outro aquilo que ele não tem condições de fazer naquele momento. Não é só me pôr no lugar daquela pessoa, eu preciso fazer por ela. Então, de repente, você precisa ir para um psicólogo, você precisa procurar um médico, ajuda. Essa pessoa não vai fazer, de repente, num estado deprimido muito severo. Talvez você tenha que realmente agendar uma consulta e, ao agendar, acompanhar essa pessoa para que, inicialmente, ela consiga mesmo sair do estado, né, zero ali de tratamento. Então, acho que isso é muito importante quando a campanha traz a questão de fale sobre você.
Fale sobre você com alguém que vai te direcionar para uma ajuda profissional. Excelente. Você tem pergunta, Regis? Eu tenho. Então vamos lá. A Rosiméria Aparecida Ribeiro Pereira. Ela parabeniza, parabéns pela abordagem, a condução de um tema tão difícil de se tratar, dói profundamente na alma. Aí a Débora Carvalho, ela fala o seguinte: perdi meu irmão e ele falava que a medicação que o médico passou para ele escutava vozes e tinha confusão mental. Eu sei que a gente não vai entrar no mérito de outros profissionais exatamente, mas isso também tem que ser avaliado. Eu passo essa pergunta para vocês. Ela deu uma declaração. O irmão cometeu, aparentemente aqui, né? Perdi meu irmão. Ele provavelmente cometeu suicídio, já que a gente está falando do tema, o que leva a entender que foi isso. Depois de uma tentativa, de uma situação, de uma medicação que ele passou a ter um conflito mental maior, e ele acabou tomando essa atitude, acabou tendo essa situação. Vocês já tiveram casos assim, da pessoa que está passando por um tratamento, a medicação acaba não sendo a mais indicada naquele momento, e o que leva a uma situação, a situação mais agressiva, uma situação mais intensa ou não? Olha, não foi um caso de suicídio, mas eu já tive um caso a qual a pessoa passou por um processo ali de medicamentoso, a qual gerou outras situações. Inicialmente, acho que, se eu não estou enganado, ele iniciou como diagnóstico de borderline e transtorno de personalidade. E a medicação que ele estava tomando gerou convulsões nele, chegou a ser internado e tudo. E nessa internação, no processo de análise nele, perceberam que não era aquele processo indicado inicialmente. Mas a gente tem que lembrar também que o estado de questão de suicídio, ele é uma construção. O Daniel, ele citou aqui. A gente tem que avaliar a forma genética da pessoa. E entender se dentro da família, ali da árvore genealógica, existe algum traço genético, às vezes anterior, que o paciente que tivesse algum traço ali de esquizofrenia, algum tipo de doença, que podia, às vezes, numa medicação, às vezes avançar sobre o que estava acontecendo. Acho que a esquizofrenia, né, é um transtorno que ela traz aí alterações, né, visuais, auditivas, então você ouve mesmo ordens, voz de comando, e acho que a gente pode fazer aquele resgate do suicídio por impulsividade, por exemplo, suicídio impulsivo. Então alguém que tem uma tendência à impulsividade e está em sofrimento de esquizofrenia pode, até mesmo com medicação ou não, chegar a cometer o suicídio por a impulsividade acabar obedecendo aquele ordenamento, aquela voz, né, que a alteração psíquica que acontece, né, tanto visual quanto ver vultos ou pessoas ou coisas ou escutar vozes. Então aquilo para o esquizofrênico é real, né? Ele tem aquela alienação ali e ele trata aquilo como realidade. Então é muito importante a gente ter essa percepção que as medicações são sim importantes, são sim fundamentais, né, para o tratamento, para a condução, de repente, de uma prevenção ao suicídio. Mas existem as comorbidades, que são os transtornos que ficam ao redor, né? Como a depressão, que é um determinante, também transtorno bipolar, que é essa questão, né? Ora o humor está maníaco, ora ele está mais, né, deprimido, e a própria esquizofrenia. Então, falando especificamente dessa pergunta, né, o irmão acabou tomando uma medicação, pode ter sido uma junção, né, uma soma de fatores, uma infelicidade de fatores, né, mas a princípio eu acho que talvez, né, falando aqui muito aberto, essa questão da impulsividade tenha determinado a esquizofrenia não ter esse discernimento, né. E no caso do suicídio especificamente, ele nunca é uniprofissional. Precisa ser acompanhado por uma equipe mesmo. Sim. Você precisa ter um médico,
olhando o corpo orgânico, você precisa do psicólogo para também verificar, né, o lado emocional, eventualmente psiquiatra também para, com o remédio, ir, né, ajustando. Então, é uma multiprofissional mesmo. Eventualmente, até, de repente, um fisioterapeuta para indicar atividades. Então, a gente nunca resolve um suicídio de forma única. É um conjunto, é um processo, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter humildade, como já foi falado, Nadine falando muito bem, a gente precisa ter humildade, assim, até onde eu posso ir com aquela pessoa. Eu vou precisar de outras pessoas também me auxiliando naquele processo de restabelecer o equilíbrio emocional, físico, orgânico daquela pessoa, né? Perfeito. São várias... Arlete, posso pegar 2 perguntas do Aécio? Por favor. Ele deixou mais 2 perguntas, pode? Pode. E no meio dessas 2 perguntas ele diz assim: boa noite, minha mãe, bom vê-la aí novamente. Ó, isso daí é para você. Beijo pra você, Aécio, tô com saudades, ó. Beijo. Ele pergunta assim, ó: o inconsciente desempenha um papel central na depressão e no suicídio. Como podemos tratar essa condição de forma eficaz se o inconsciente é, por definição, inacessível à consciência? Isso vai de acordo com a abordagem, eu vejo, né? A gente fala sobre o inconsciente, a gente trabalha muito a questão da psicanálise, né? Daquilo que a pessoa tem como dentro dela, o meu eu, né? O meu inconsciente, daquele formato que eu não consigo tocá-lo. A minha abordagem, eu acho que com a abordagem do Dan também, é a TCC. A gente trabalha muito com a questão do dia, daquilo que está acontecendo naquele momento e as interpretações que estão sendo levadas, né? A gente já citou a questão dos pensamentos automáticos, a questão das crenças intermediárias, ali, as crenças nucleares, a identificação daquele processo. Então, vai de acordo com aquilo que o profissional vai trabalhar. Se o profissional ele vem por uma abordagem mais psicanalítica ali, ele vem trabalhar sobre a questão desse inconsciente com o paciente. Lembrando que tem paciente que se adapta referente a essa abordagem. Tem paciente que se adapta a outros tipos de abordagem. Então, eu acho que vai por vários caminhos. Não consigo ser específica sobre a questão só do inconsciente. E eu acho que é legal, assim, também não sou da psicanálise, mas eu me recordo muito que o Freud via a depressão como um luto complicado, né? Um luto não elaborado. E de que perda é essa que a gente está falando? E aí outros estudiosos vêm falar da perda de sentido. Talvez esse luto do sentido, que pode ser de forma inconsciente. Eu nem sei que eu estou sem sentido, mas eu ultimamente estou vivendo assim, né? E aí o Aaron Beck, que era um psicanalista, né, e depois fundou a TCC, ele trabalha o inconsciente como esse pensamento automático, ou seja, é algo que está em mim, que eu estou reagindo, e que ao tornar consciente, que é quando a gente olha para ele, a gente consegue então lidar. Então volta de novo naquela questão da ideação suicida que eu não vou controlar de repente, mas ao ter acesso àquela ideação, eu posso ressignificá-la, né? Você falou sobre uma coisa que eu não vejo, que eu não consigo ter muito acesso. Isso me lembra uma situação que nós ainda não pincelamos aqui, porque não dá para aprofundar nela, porque é um tema muito vasto. Mas o Aécio coloca o seguinte: eu não procurei nenhum médico, conversei com Deus e ele me deu uma oportunidade de vida, fazendo com que a minha visão voltasse. E parece, seria o antídoto para isso. E a prece seria um antídoto para isso? Como uma pergunta. Aí a pergunta é, nesse caso, ele falou sobre isso. A prece, o lado de acreditar em algo, a gente estava até comentando antes de entrar o programa sobre alguém que vocês estavam comentando, que estava numa situação e acreditava mesmo que ia sair dela e falava, não, eu vou sair, eu vou melhorar. O acreditar, ele também não é uma forma real de você ter uma ajuda, mesmo própria, porque afinal de contas você não está procurando
um profissional, mas você está procurando algo em que se segurar, em acreditar, como no caso do Aécio, sobre a prece. Não ajuda essa parte? Sim. Até citar mesmo um colega aí, né, escritor, também foi psicanalista aí, foi Viktor Frankl, né, ele vem falar sobre essa questão do sentido da vida, e escreveu um livro sobre isso. Até mesmo ele trabalhava sobre a questão da logoterapia, que vinha pelo plano da liberdade da vontade, a vontade do sentido, né? E esse sentido da vida. E ele conta a história dele de quando ele ficou na época do nazismo, né? Que ele foi lá torturado, estava preso, e ele foi separado da família dele, e mesmo ele passando por tudo aquilo, o sentido para ele, a crença dele é que mesmo ele ia ver a família dele de volta, ele ia, sei lá, encontrar com a esposa, abraçar, ele ia ver novamente o sol de uma forma diferente, estar em um lugar diferente. Então essa crença, ela é importante para a manutenção da pessoa, não importa qual seja, que seja Deus, que seja aquilo que ele acredita sobre a evolução dele. Mas se esse sentido, fazer algo que ele se mantenha vivendo, desejando viver, ele é fundamental. Com certeza. Eu gosto de só contribuir, acho que o acreditar ou a espiritualidade, ela é uma ideia de pertencimento. Então, quem está numa ideação suicida não se sente pertencente ao lugar nenhum, nem a si mesmo. Então, ter em que acreditar, em que se direcionar, um lugar para no final desse tormento todo eu ir, além de uma técnica de visualização positiva, quer dizer, em algum lugar algo dá certo para mim, também é essa questão de pertencimento, que a espiritualidade nos dá, seja ela qual for, seja Deus ou quem você chame aí, da tua energia positiva, aquilo que te dá sentido também. Então, isso salva muitas pessoas, né, falando aí de salvação talvez, mas essas pessoas que procuram alguma igreja, alguma espiritualidade, estão conseguindo se agarrar em algo. E isso é fundamental, isso é um remédio natural, isso é uma prevenção. Então a espiritualidade, ela é muito importante, porque ela nos dá a centralidade, ela nos devolve, né, esse eixo que o desespero nos retira. Então é fundamental, sim. Ali até porque nesses lugares e em todos os lugares que envolvem a espiritualidade, seja quaisquer que você acredite, ali tem pessoas. E é essas pessoas que na minha opinião, vêm de encontro à sua fala do acolhimento, né? De você sentir que faz sentido para alguém. O que me deixa decepcionada, às vezes, que eu vejo chegar a depressão, é quando a gente deseja uma pessoa que já não faz mais sentido. E apego às situações que já não cercam mais as nossas vidas, não realimenta, não nutre nossas vidas. E é ali que você fica preso numa idealização. E eu gostei muito dessa colocação, porque nós tentamos separar aqui sobre a questão da espiritualidade, mas ela está presente, ok? Não tem muito o que fazer. Regis, você tem um término aí do programa com uma frase, certo? Eu tenho mais. Eu tenho 2 comentários aqui, duas perguntas. Eu tenho uma que entrou agora, eu acho que vai fazer uma diferença grande aqui na nossa conversa. Peraí que agora... Seria a Rosana Rodrigues, que ela está dizendo, seria ideal que pudéssemos ter um acompanhamento psicológico permanente, evitando assim casos extremos como suicídio. Parabéns aos profissionais envolvidos. Já que você está na mão na massa, lê o último para você ter uma ideia que se for decorrer, a gente fica mais 1 hora. Eu estou só preocupada. Babi, me ajude aqui, por gentileza, que tem não estou conseguindo ver essa última que ele está falando. Você consegue ver, Regis? O comentário. Eu leio aqui, quer? Faz esse favor para mim, que essa eu não estou conseguindo ver. Eu vou ler aqui, ó. Meu nome é Luciano Rizzuto. Meu pai assassinou a minha mãe e cometeu suicídio em seguida.
Fui o único familiar que viu os dois. E essa cena não sai da minha cabeça. Grato pela abordagem de hoje. Pesado, né? Não é uma situação simples de se resolver. Existe ali a questão do trauma vivenciado, que não pode ser negado, aquilo que ele passou. E a dor que ele sente de perder pessoas que ele amava e queridas, que ainda refletem ainda hoje, às vezes num processo dele futuro. Não sei se ele é casado ou não, mas reflete ele na forma dele, como ele se comporta também, em suas atitudes. É um processo que leva um tempo para construir novamente e ressignificar esses pensamentos e entender tudo aquilo que está passando. Então, não sei nem muito o que falar nesse momento, que é muito complicado mesmo. Eu acho que é um processo de ouvi-lo, e passar por todos esses momentos com ele porque por mais que seja um período já distanciado, ele ainda vivencia esse luto. Então, passar por esse processo de luto junto com ele para trabalhar essa ressignificação. Eu acho que seria importante esse acolhimento, né? Primeiro, se ficou alguém ali de apoio, né, amigo, família, se aproximar de alguém que conhece, né, que conheceu talvez essa família antes disso, e poder validar junto com você essa situação e poder te acompanhar nesse caminho, né, de ajuda profissional para realmente expor, né, aquilo que são as suas responsabilidades diante da tua vida e de compartilhar a vida com os seus pais. Né? Porque às vezes a gente também cai, infelizmente, nessas armadilhas de se sentir responsável pela vida das pessoas que a gente ama completamente. A gente tem responsabilidades, mas a gente divide essa vida, né? Então acho que ter esse lugar seguro para você também poder falar sobre isso e dividir essa dor, eu acho que é importante e realmente validar, né? Procurar esse apoio, um ambiente mais confortável agora para sentir dor. É um momento de sentir dor. Acho que também uma prevenção do suicídio é não evitar a dor que está sendo gerada. Então é uma emoção e ela precisa ser vivenciada, né? Elaborada. É por isso que esse programa é muito importante. Né? Levar informação às pessoas é importante, porque existe uma crença, por exemplo, que o suicida, né, ou aquele que comete suicídio, ele está resolvendo um problema próprio, mas estudos indicam que a morte por suicídio impacta 100 pessoas ao redor de quem se suicidou. Então não é um problema único, é um problema coletivo, é uma saúde coletiva que está sendo afetada. Então quando a gente mostra isso para as pessoas, quando a gente informa, quando a gente traz esse conhecimento para a pessoa, ela também vai tendo subsídios para rechaçar esses pensamentos, né? É muito importante. Eu agradeço bastante o Danilo e o Bruno que estão aqui fazendo realmente um trabalho fantástico de esclarecimento. Realmente, eu fico impactada com tantas informações, com esses depoimentos que nós recebemos, né? Obrigada pelas pessoas que não conhecia, o Luciano eu não conhecia, outras pessoas aqui não. Então, por favor, se vocês sentirem a vontade, obviamente é um convite para que vocês sigam o nosso programa na página do Instagram. No YouTube também, estamos aqui sediados na Rádio Web Vivência Espírita, e as pessoas podem complementar essa bancada, as pessoas podem trazer suas ideias, trazer temas que vocês pensam em dividir com as outras pessoas. É muito especial para a gente e oferecer esse momento de portas e janelas abertas para os nossos ouvintes, né? O tempo já passou, Há um bom tempo. Há um bom tempo. Então, foi importantíssimo, como disse a Débora aqui, essa abordagem, gratidão aos envolvidos. Eu também sou muito grata pela oportunidade. Temos que encerrar com a enquete, né? Trazer essa última fala para nos despedirmos. Isso mesmo. A pergunta é: você já passou por depressão?
E aí 75% disseram que sim e 25% disseram que não. O que vocês acharam desse resultado? Honesto. A gente vê como está acontecendo, mas ao mesmo tempo está sendo negligenciado. As pessoas estão vivendo momentos ali que não estão sabendo lidar com as situações, mas ao mesmo tempo está colocando tudo como normal. Tá tudo bem o que você está vivendo. Não tá tudo bem. Não é normal o que você está vivendo. O você viver é você se sentir bem com você mesmo e ser feliz. Então, reforçando novamente, se você se sente em algum momento que você não consegue se expressar, não consegue encontrar alguém para falar, procure pessoas de apoio. Se não é a família, procure os amigos. Se não for os amigos, tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Tem aí o número gravado no seu celular, 188, ligue, 24 horas. Ali eles são preparados para estar conversando com você e te encaminhar da melhor forma ali para que você possa ser assistido, para que você possa ser acompanhado e você sair daquela situação de pensamentos rígidos, de crenças nucleares, de situações que você se pega como sem mais sentido de sobrevida. Então, reforço que fale para as pessoas, passem no psicólogo, se tratem e se valorizem de uma forma que vocês possam alcançar os seus potenciais de vida. Falando sobre isso, eu também gostaria de trazer a importância dessa autoajuda, né, desse autocuidado com você. Você é a primeira pessoa que vai perceber que você mudou o teu padrão ali de vida, de comportamento, que aquilo que antes era legal, era prazeroso, deixou de ser, que você está persistentemente triste, está se isolando, está deixando de ter uma vida mais perto do equilíbrio, nem sempre feliz, mas perto do equilíbrio. Né? Então, outro serviço muito importante são os CAPs, tá? Que são os centros, né, de atenção psicossocial. Eles são portas abertas. Então, você aí não tem alguma informação, não tem acesso a psicólogos, procurem os CAPs da sua cidade para fazer também este acolhimento em saúde mental. Não precisa agendar, só aparece lá, escutei uma entrevista, assisti, me orientaram a vir aqui porque eu estou passando por isso e isso. Por favor, né, façam observem a sua rotina, sono, né, alimentação, enfim, exposição ao sol pela vitamina D, ambientes negativos, pessoas negativas também, abram mão disso, né? Tem gente que a gente precisa desistir na vida, tem lugares que a gente precisa desistir de estar participando. O uso do celular e rede social, gente, influencia muito na baixa autoestima, essa comparação com a vida irreal que os outros postam ali nas redes sociais. Então também evitem isso. E lembrar de casos de sucesso. Eu gosto sempre de falar do Fábio Assunção, o ator. Foi um cara que revolucionou a própria saúde mental. Porque a gente precisa ver pessoas de sucesso. A gente sempre vê profissionais falando de sucesso, mas a gente precisa ver de casos reais. Então Fábio Assunção, a atual atleta Simone Biles, um caso excepcional, né, de pessoas que aceitaram a sua condição, se trataram e conseguiram voltar para a sua vida. Então acho que isso contribui para a nossa visualização positiva, né? A gente também tem que ver um caso de alguém que superou isso, né? Mas é isso, gente, depressão faz parte, acho que todo mundo em algum momento não vai ter um transtorno, mas vai ter um período que a gente chama de um episódio depressivo, um momento difícil. Então observar aquela escadinha lá do suicídio, né? Se a sua vida está muito estressante, tá na hora de começar a cuidar disso. Gente, que delícia de viver! Eu vejo a vida mais que maravilhosa depois de tudo isso. Por quê? Não que eu acho que esse tema é doloroso, ele ainda continua sendo. Mas nós tivemos a oportunidade aqui com vocês que fizeram atender a minha necessidade de companhia, de prosperidade, de autocuidado, de amor
pelo outro, por si mesmo, principalmente, chegar a essas informações. O meu muito obrigada pelo aceite, Bruno e Daniel, por estarem aqui comigo. Obrigada à equipe maravilhosa que me ajuda muito, muito mesmo, saibam disso. Obrigada, Babi, que se desdobrou para o programa estar no ar. Né, querida? Agradeço. Aqui estava tudo de pernas para o ar e ficaram tudo organizado. Ainda quero agradecer ao vivo o Rodrigo Costa. E vou pedir para cada um se despedirem e, por último, os nossos convidados. Então, vou começar com a nossa querida que retornou, Ana Bacos. Bom, eu quero agradecer aos nossos convidados, ao Isis, a toda a nossa banca, para que a gente, por ter tido esse programa, e eu agradecer os ouvintes, né, que nós entramos em vossas casas, deixamos a nossa mensagem, e espero que esse programa, eu tenho certeza que sim, tenha ajudado muitas famílias a diagnosticar, observar e seguir em frente. Porque nós não podemos deixar os nossos jovens indo para esse caminho que eles estão indo, porque eles são o futuro da nossa nação. Obrigado por eu estar de volta e o carinho de todos vocês. Seja bem-vinda, minha querida. Pode continuar conosco. E aí, quem vai querer falar? Regis ou Isis? Posso falar, eu quero agradecer profundamente mais essa oportunidade e agradecer aos meus colegas aí, o Danilo e o Bruno, que abrilhantaram de forma assim muito fantástica esse tema, que é um tema necessário, importante. E para você que vai ouvir a gente mais tarde, em outro momento, se eventualmente você estiver passando por uma situação em que você não está conseguindo lidar, uma situação que de repente está se avolumando, procure ajuda, não fie-se de que é só um caminho que é existente. Não, nós temos profissionais aí habilidosos, nós temos profissionais no SUS competentes, que estão ali também dispostos a te ajudar. Eu atendo no SUS, o Danilo atende também na rede pública, então nós temos profissionais capacitados para te ajudar. Então, não se fie nesse caminho único, abra sua mente e procure ajuda. Qualquer que seja a problemática, né? Porque por trás de um medo de borboleta esconde muitas coisas, né? Então vamos procurar, nós temos recursos para isso. E agradeço a todos, muito obrigado, e é uma honra estar aqui. Passa a bola para você, Regis. Então é o seguinte... Regis é performático. Eu gosto. Ascendente em Aquário. É o seguinte, gente... Obrigado mais uma vez, é sempre uma honra. E eu estava aqui comentando com a Babi em off, né? Tema importante, programa longo, não tem jeito. Não dá para fazer 5 minutos de programa com um tema desse tamanho. Mas obrigado ao Bruno, obrigado ao Daniel por essa oportunidade de virem e falarem. É sempre é muito legal quando o programa tem pessoas que são esclarecidas, que falam, que são abertas e que podem trazer tanto conhecimento. Eu só queria terminar com uma frase dizendo o seguinte: a morte não é só desencarnar. Morrer também é não viver a vida. Às vezes a pessoa deixa de viver aquilo que ela pode, aquilo que ela merece, aquilo que ela tem direito, e ela passa a vida inteira sem viver a vida, só sobrevivendo a vida. Eu acho que a pior morte é a morte em vida. Tem uma frase que diz, né? Um dia, enfim, me acabo, seja o que tiver que ser. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Eu espero que vocês não deixem de viver a vida, que tem muita coisa boa para aproveitar. Arlete, um beijo. Babi, um beijo. Ana, um beijo. Isis, grande abraço. Bruno, Daniel, prazer falar com vocês. E até semana que vem. Gente, o doutor Eduardo Davi Lino, neurologista, entrou. Eu queria colocar aqui. Um abraço, Eduardo. Doutor Eduardo, obrigada, está em São Paulo. O Luciano escreve assim, só para completar, que eu acho que vai fazer um fechamento bacana.
Deus sustente a minha vida, e hoje minha vida é dedicada a ajudar quem sofre. Estou à disposição para o que for preciso. Por favor, entre em contato conosco pelo Instagram do Prosa Criativa, para, se fizer sentido, nós conversarmos. Então, vocês dois podem se despedir de nós, por favor. Babi, esqueci de você. Não tem problema. Não tem problema. Já tô... Como esqueci Começa de você? tudo de novo. Não tem problema. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a participação de todos os ouvintes que fizeram perguntas, interagiu conosco. E eu desejo excelente semana. E na próxima segunda-feira estaremos aqui às 19h19 ao vivo. Ao vivo, é isso. Bem, vocês dois querem se despedir? Muito obrigado aí pelo convite de vocês aqui, falar sobre esse tema tão importante. Sobre a questão do suicídio, sobre a questão da depressão, da gente trazer essa importância de como a gente pode aprender a lidar com isso e a interpretar. Eu acho que muito que a gente tem se pegado e tem se esquecido essa importância da humanização. Hoje, pelas coisas tão automáticas que temos vivenciados e tentando transformar essas coisas automáticas em uma forma humanizada, a gente acaba esquecendo nosso processo como pessoa e colocando todo o nosso esforço a coisas que são às vezes tecnológicas e materiais. Então, o que é ser humanizado? Primeira coisa é ser acolhedor. A gente trabalha com o acolhimento e nesse acolhimento a gente vem com a parte de respeitar. Então, essa importância dessa humanização, ela vem com todo o sentido de a gente trabalhar esse processo do Setembro Amarelo. Então, seja mais humano, seja mais acolhedor, seja mais respeitador, seja mais amigável, olhe mais para outra pessoa e traga ela para mais perto. Muito obrigado, viu? Bom, gente, eu agradeço a oportunidade também de estar aqui falando sobre uma coisa que eu descobri durante o meu trabalho em saúde pública, que foi a psicologia, e hoje eu tenho plena certeza que posso contribuir com transformações na vida de muitas pessoas. E eu gosto de uma frase que inclusive é uma das frases profissionais, que é: grandes mudanças na vida começam com uma mudança de pensamento. Então, às vezes, o suicídio vai ser aquela mudança de um pensamento que só está sendo automático. Eu não estou olhando para aquilo e dando um novo significado, buscando um entendimento, uma nova compreensão. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, o convite de vocês, né, essa parceria, o ambiente agradável, a recepção. Muito. Né, o Bruno, que é meu amigo e compadre, me convocou para isso aí, falou: vamos dividir esse momento comigo lá, e tem sido um prazer trabalhar com ele e ter feito também essa conversa aqui, essa entrevista com vocês. É verdade, quando eu convidei o Bruno, ele que falou: posso levar o Daniel? Eu falei: nem sei quem é o Daniel, mas pode. Né? Porque a gente tem que acreditar no outro, né? E foi muito importante. E obrigado por essa aceitação. Né? Foi ótimo mesmo. Gente, eu vou terminar com a frase. Posso aí, equipe? Pode. A Babi vai me ajudar no delay, porque ela leu os lábios de vocês, tá bom? Se vocês O Bruno e o Daniel estão sabendo, não? Qual é a frase? Qual é a frase? Eu vou falar prosa criativa e vocês dizem que é um programa que pensa fora da caixa. Tá bom? Então, gente, prosa criativa. Um programa que pensa fora da caixa. Aê! Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!